Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler com os irmãos a primeira carta do apóstolo São Pedro, glórias a Deus, no capítulo de número 5, eu quero ler do versículo 1 até o 4. 1 de Pedro, capítulo 5, vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Façam isso não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Também nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aí sim, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém e amém. Tomem os vossos assentos em nome do Senhor Jesus. A minha palavra hoje aqui tem como tema Cristo, o sumo pastor. E no final, até a pedido de muitos irmãos, pastor Oséias vai cantar aqui, eram 100 ovelhas. E Deus confirmou isso, né? Muito bom. Eu prometo não me alongar muito, mas eu peço um pouco da atenção dos irmãos, para que eu possa abordar o assunto que Deus colocou no meu coração, pautado nesse tema, Cristo, o sumo pastor. Então eu queria começar, à guisa de introdução, dizendo aos irmãos, que no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a palavra pastor é a palavra Raá. Esta palavra significa aquele que cuida, significa aquele que protege, significa aquele que guia e significa aquele que alimenta. Este é o Raá, este é o pastor. No Antigo Testamento também, o Senhor Jesus Cristo, ele foi profetizado como pastor. Por exemplo, no Salmo de número 23, no verso de número 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali nós temos uma profecia, nós temos um presságio a respeito de Cristo como pastor. O termo hebraico lá é Adonai Raá, o Senhor é o meu pastor. E é claro que está apontando para Deus, o Pai, mas está também no aspecto profético apontando para o Filho, para Cristo como pastor. Ainda no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, Deus é mais categórico ao afirmar que Cristo, dentre os muitos ministérios e ofícios que desenvolveria, Cristo também seria pastor, quando no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, no versículo de número 15, Deus fala uma profecia para Israel, anunciando Jesus Cristo, e diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento, Jesus é prometido, é profetizado como o pastor. Mas no Novo Testamento, quando os autores neotestamentários vão escrever o Novo Testamento em grego, a palavra que eles vão usar em grego para pastor é a palavra poimen. E esta palavra poimen em grego é a palavra que vai significar
aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guia e aquele que alimenta. E por inúmeras vezes no Novo Testamento, a palavra poimen é uma palavra que descreve o ofício de Jesus, de modo que no Novo Testamento Jesus é nomeado, Jesus é chamado, Jesus é considerado, Jesus é classificado, Jesus é apontado como pastor. Quem é que diz que Jesus é pastor no Novo Testamento? Bom, em primeiro lugar, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ao definir-se, o próprio Senhor Jesus, ao considerar-se, ele diz, ele intitula-se pastor. Isso está no livro de João, capítulo 10, versículos 11 e 14, quando João vai dizer as palavras de Jesus, do versículo 11 de João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14, o Senhor Jesus reafirma esta verdade, se autodefinindo, se autoconsiderando, se autodescrevendo, se auto-intitulando como pastor. Olha o que está escrito em João 10,14: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quantos aqui conhecem a voz do bom pastor? Levante a mão, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Agora é interessante que o Senhor Jesus é chamado de pastor no Novo Testamento, não somente nas suas próprias considerações quanto a ele mesmo, mas aqueles que conviveram com ele identificaram no seu proceder, na sua conduta, na sua vida, no seu dia a dia, que de fato e de verdade poderiam com tranquilidade imprimir nele o termo poimen, o termo pastor. Ou seja, quando aqueles que conviveram com Jesus viam o seu caminhar, viam o seu dia a dia, viam a sua vida, viam a sua performance, não tinham dúvida que ele era de fato e de verdade a encarnação, a materialização do pastor ideal que havia sido profetizado no Antigo Testamento. E é interessante que os apóstolos identificam em suas epístolas Jesus como pastor. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos, quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, que é grande pastor das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. O escritor aos Hebreus chegou à conclusão, ao ver Jesus, ao observar Jesus, ao conviver com Jesus, que Jesus não era outro senão o grande pastor e o grande pastor. O apóstolo São Pedro, que viveu mais intimamente com Jesus, quando escreve as suas epístolas, ele também considera Jesus como pastor. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Você está no aprisco de Deus, você está, aleluias, no rebanho de Deus, você está sobre a direção, sobre a proteção, sobre o cuidado e sobre a sustentação de Deus, o bom pastor. Portanto, fica claro na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que podemos falar de Jesus como pastor em três tempos. No Antigo Testamento ele é o pastor profetizado, nos evangelhos ele é o pastor encarnado, e nas epístolas ele é o pastor ensinado. Jesus é o pastor. Agora, como na Bíblia tudo que está bom pode melhorar, o apóstolo São Pedro, quando vai falar de Jesus, aqui
aqui nesse texto que nós lemos, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele não diz apenas que Jesus é pastor e bispo das nossas almas, mas Pedro aqui afirma uma coisa muito bonita. Ele diz que Jesus é o sumo pastor. Jesus é o pastor maioral. Eu acho bonito esse termo aqui, porque o termo grego que aparece aqui é o termo arquepomenos, quer dizer, não é só o pastor, mas é o maior pastor, o mais importante dos pastores, o mais nobre dos pastores, o mais bonito dos pastores, o mais servil dos pastores, o mais glorioso dos pastores. Ele é o sumo pastor. Aleluia, glória a Deus. A palavra arquepomenos, que é a palavra sumo aqui, tem a ver com Jesus ser o primeiro pastor. Ele é sumo, ele é o principal, ele é superior, ele é supremo, ele é o mais importante. Eu não sei se você já deu um glória para ele aqui esta noite, mas se você puder, levante a tua mão para o céu, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor, de glorificação ao sumo pastor, que é maior do que a vida, é maior do que a morte, é maior do que a bênção e é maior do que a maldição, é maior do que o passado, maior do que o presente, maior do que o porvir. Ele é maior do que a bênção, maior do que a desgraça. Ele é maior do que anjo, maior do que arcanjo, maior do que querubim, maior do que serafim. Ele é maior do que todas as hostes infernais da maldade. Ele é Senhor e Deus, está acima de tudo e de todos, e todos devem aclamar o seu nome, invocar o seu nome, bendizer o seu nome e reconhecê-lo como sumo e supremo pastor. A ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória. Urashura makandore macherabai. Aleluia. Fala para o seu irmão: você tem pastor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é o primeiro pastor, em primeiro lugar, porque em João 10 ainda não havia igreja no sentido histórico, havia igreja no sentido profético, mas não havia igreja no sentido histórico em João 10, mas já havia pastor. Em João 10 não havia governo de igreja, não havia a discussão se o modelo e o sistema de governo de igreja seria um modelo episcopal, seria um modelo presbiteral ou seria um modelo congregacional. Não havia governo de igreja, mas o pastor já estava lá. Aleluia, aleluia. Não havia organograma, não havia administração, não havia sede, não havia CNPJ, não havia diretoria, não havia cargos e funções, não havia administração eclesiástica, não havia ainda estrutura humana, mas o pastor já estava lá. Ele é o primeiro pastor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Ele diz: eu sou o bom pastor. Uramashura bakandara mahai, uramakandara mashura vai. Aleluia. Em João 10, ele é o primeiro pastor, o sumo pastor. Agora ele também é o sumo pastor por aquilo que está em Colossenses capítulo 3, versículo 18, que diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Se nós pensarmos na imagem do corpo, então ele é a cabeça que conduz todo o corpo. E se nós pensarmos na ideia de uma instituição, ele é o cabeça que coordena todas as coisas. Alguém acha que a igreja está como um navio à deriva? Alguém acha que a igreja está como uma locomotiva perdida nos trilhos? Não, senhores, não, senhores. A igreja está sobre o comando, sobre a ordem, sobre a égide, sobre a palavra de Cristo, o supremo pastor. Quantos têm a vida na mão do supremo pastor? Levanta a mão, levanta a face, levanta a voz. Aleluia. E ele é também o sumo pastor, não só porque ele é o primeiro, não só porque ele é o cabeça, mas ele é também
por aquilo que está descrito em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, quando João vai escrever, falando que ele vê as 7 igrejas da Ásia, e ele vê 7 anjos, e ele vê então esses anjos sendo os líderes das igrejas, mas ele dá ali uma outra alegoria, uma outra imagem para esses líderes. Eles são 7 estrelas, dada a grandeza, dada a notoriedade, dada a popularidade, dada o peso da autoridade que tinham, eles são chamados de estrelas. Mas aí João vai dizer, e as 7 estrelas estavam nas palmas das mãos do Senhor. Ele é o sumo, o supremo, aleluias, e o poderoso pastor. Agora, como sumo pastor, nós podemos aprender algumas verdades com Jesus, e aí eu vou para a conclusão. A primeira verdade que nós podemos aprender é que o seu pastoreio possui algumas qualidades. O seu pastoreio possui algumas características. A primeira característica do pastoreio de Cristo, o sumo pastor, é o amor incondicional. Em João 10:11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas do aprisco do bom pastor Jesus, do sumo pastor Jesus, podem desfrutar do amor incondicional de Jesus. Jesus não nos ama porque somos bonzinhos. Jesus não nos ama porque andamos dentro da linha. Jesus não nos ama porque conseguimos concluir e completar protocolos e solenidades. Jesus não nos ama por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Jesus por nós tem a ver com Ele e não conosco. Não depende do seu objeto, não depende da sua obra. Deus te ama, aleluia, e Ele cuida, Ele zela, e Ele vela por você, porque o pastoreio dele é exercido com amor incondicional. Pastor Oséias disse: eu não sei o que ele viu em nós, aleluia, mas algo em nós chamou a sua atenção, e ele nos ama. A Bíblia não diz que ele nos ama quando nós temos carteirinha de membro da igreja. A Bíblia não diz que ele nos ama quando pertencemos à convenção. A Bíblia não diz que ele nos ama quando cumprimos o regimento interno. A Bíblia diz que ele nos ama porque ele resolveu amar, simples assim. Ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama, ele te ama, ele te ama. Quantos amados o Senhor tem aqui? Levante a mão, por gentileza. Saiba, você é um amado de Deus. Oracandaramachurabai, Emanachoramacandaramai. Aleluia. Você pode pegar na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não pegam uma, que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Mas eu sei que você não é falso, eu sei que você não deve, e eu sei que você não vai pedir nenhum para passar até dia 10. Então dá uma olhada para esse irmão aí e diga: aleluias, você é amado de Deus. Aleluias, diga para ele, nunca deixe nada desconstruir essa verdade. Você é amado por Deus. O amor é a marca do pastoreio de Cristo. Cristo tem uma outra marca, que é a marca do cuidado e da proteção. No Salmo 23, verso de número 1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É verdade que de vez em quando passamos por situações terríveis. Os irmãos sabem que eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, setor 10, e agora, ontem,
nós fomos ali solapados, fomos ali chacoalhados, fomos ali enfrentados pela morte. Nosso querido e amado pastor setorial, pastor Paulo Lucas Sacramento, foi recolhido às mansões celestiais. E foi um baque para nós, por causa da surpresa e de forma como aconteceu. Mas nós, apesar de todo esse luto e de toda essa adversidade, em cada momento, em cada detalhe, nós sentimos o cuidado e a proteção do sumo pastor. Lamachura Macandarabai. Aleluias. Aleluias. Eu acho muito interessante Isaías capítulo 6, quando Isaías é levado no templo e Deus fala para ele: que você está vendo, Isaías? Ele diz: eu vejo um alto e sublime trono, e eu vejo um assentado sobre esse alto e sublime trono, que é tão gigantesco que a barra do seu vestido preenche toda a casa. E aí, aleluia, os irmãos sabem muito bem que o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós, pastores, vamos passar. Nós vamos deixar nesse mundo só o legado que nós construímos, só os temas e as pregações e os sermões que nós pregamos. Nós vamos deixar só a nossa obra, mas nós não conseguiremos cuidar da igreja, proteger a igreja e amparar a igreja para todo sempre. Mas a igreja nunca estará desamparada, porque a igreja desfruta do cuidado e da proteção do sumo pastor. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levanta a tua voz. Há um cuidado perene, constante e poderoso de Deus sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda, esse pastoreio de Cristo tem uma outra qualidade. Esse pastoreio de Cristo é baseado em ensino e em orientação. O Senhor Jesus, quando Ele vai desenvolver o seu ministério, o ministério de Jesus vai ser baseado em ensino. Jesus vai ensinar através de parábolas. Jesus vai ensinar através de palavras pontuais. Jesus vai ensinar através da pregação. Jesus vai ensinar através do exemplo. Jesus vai ensinar todas as virtudes, todos os valores. Jesus vai ensinar toda a vontade de Deus, de modo que depois de 3 anos e meio, 42 meses, dos discípulos andando com Jesus, os discípulos saem formados, ensinados, aleluias, pelo Senhor Jesus. Eu sei que você enfrenta demandas terríveis na sua vida. São grandes as encruzilhadas que você precisa tomar decisão e fazer o que é certo, o que é justo, o que é legítimo, o que é moral, o que é a vontade de Deus. E às vezes, apesar de toda a formação, apesar de todo o nosso preparo e todo o nosso esmero e dedicação, nos falta sabedoria e resposta
Mas quando abrimos o coração para o bom pastor, ele nos dá as lições que precisamos aprender, ele nos dá as orientações que precisamos, aleluias, receber. Você nunca ficará no escuro, sempre brilhará a luz do esclarecimento de Cristo no seu caminho. Aleluia, Jesus sempre ofertará para a igreja um aprendizado, uma compreensão, um esclarecimento, uma iluminação. Jesus sempre trará para a igreja um ensino, aleluia. Jesus sempre trará para a igreja uma resposta. Fala para o seu irmão: você não vai ficar no escuro, aleluia. Há uma orientação de Jesus para você. Eu acho muito interessante, porque a Bíblia, quando fala que Jesus é o guia, ela usa uma palavra grega que o William Barclay vai trabalhar essa palavra, e ele diz que essa palavra tem a ver com a palavra grafia. E essa palavra grafia, que é usada quando a Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus é o guia, essa palavra grafia, ela tem a ver com a escrita na argila. Quando um professor estava ensinando um aluno, ele tomava uma tábua e ele preparava ali uma espécie de folha de argila, de barro, e então ele pegava um instrumento muito fino, como se fosse a ponta de um lápis, e ele, ao invés de escrever, com o conteúdo do próprio lápis, ele usava aquela madeira do lápis para fazer riscos, para fazer ranhuras, para criar veias, para desenvolver caminhos, para abrir fissuras. Ele abria aquelas fissuras e ele dizia: olha, você precisa desenhar em cima, escrever em cima, copiar em cima. Você precisa caminhar nessa linha, nessa trilha, nessa veia, nesse rasgo, nessa fenda que eu estou abrindo para você na argila. Então o aluno, depois que o professor colocava, ele vinha, ele não podia escrever fora das veredas, fora das veias, fora dos caminhos que o professor tinha aberto, que tem a ver com essa grafia. Então ele ia lá cuidadosamente e ele andava pelos caminhos que o professor tinha andado. E quando ele ia andando pelo caminho que o professor tinha andado, quando ele terminava, aleluia, glória a Deus, ele tinha acabado a obra, porque o professor foi na frente apenas fazendo o caminho. A igreja tem um mestre, a igreja tem um aio, a igreja tem um pedagogo, a igreja tem um técnico, a igreja tem um guia. É Jesus, o Supremo Pastor. Levante a sua mão, por gentileza. Jesus vai dar iluminação para você. Jesus vai dar o caminho a ser andado, aleluias, para você nas demandas mais difíceis da vida. Saiba, você não ficará sem orientação. E para terminarmos, o pastoreio de Cristo é marcado pela qualidade da compaixão e da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus havia dito para o Pedro: ô Pedro, você vai me negar. E quando chegou no Getsêmani, o Pedro tomou a espada e cortou a orelha do Malco. E a orelha do Malco caiu. E o Pedro então ficou com o coração pesado, fugiu. E depois que ele fugiu, ele ficou no espaço, na eira, no quintal, no terreno do tribunal onde Jesus foi julgado pelos anciãos e pelos sacerdotes. E lá Pedro foi instado por 3 vezes, e nas 3 vezes ele negou Jesus. E o texto diz que quando ele negou pela última vez, Jesus estava dentro da casa, dentro do espaço, dentro do tribunal.
Mas houve tempo de Jesus passar pela porta, e ele olhou para Pedro, e o Pedro estava lá, negando Jesus. Cortou a orelha do Malco, aleluia, e depois negou Jesus, e saiu para chorar amargamente. Jesus enfrentou um processo, foi julgado à revelia, foi preso, espancado, morto, ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena. E ele não disse o nome de João, ele não disse o nome de Mateus. Ele disse: diga para Pedro que eu vou encontrá-lo na Galileia. Aleluia. Pedro, quando vê Jesus lá no mar da Galileia, o Pedro chega com vergonha, se joga na água, mas Jesus faz ali um pão, um peixe. Quando Pedro chega na margem, tem pão e tem peixe, e os discípulos começam a comer. O pastor vai cuidando das ovelhas, e num determinado momento ali da refeição, Jesus chama, não João, Jesus chama não Mateus, não Natanael, Jesus chama a Pedro num lugar à parte, aleluia, e exerce para com ele compaixão e misericórdia. Jesus diz para ele: meu filho, aprenda uma coisa, o meu pastoreio é baseado na compaixão e na misericórdia. Eu vou dar mais uma oportunidade para você. Pastoreie as minhas ovelhas. Nós só estamos aqui por causa da compaixão de Cristo. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Cristo. É a misericórdia que nos sustenta, é a misericórdia que nos alimenta, é a misericórdia que nos faz levantar, é a misericórdia que nos dá vocação, é a misericórdia que nos usa, é a misericórdia do bom pastor Jesus, do bom pastor Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo de número 11, se não me falha a memória, Paulo fala de uma situação que aconteceu lá, e ele diz que ele estava com Pedro numa sala, e Pedro estava à vontade com ele, mas de repente ele diz que chegaram uns irmãos judeus, e o Pedro, num ato ali impensado, saiu de perto de Paulo e ficou mais para o lado dos judeus do que de Paulo. E Paulo conta isso com louvor, dizendo: eu fui até a presença de Pedro, e eu coloquei o dedo na cara dele, e eu resisti Pedro na cara. Pense você na cena, no meio de todo mundo, Paulo colocando o dedo na cara de Pedro e falando um monte de impropérios para o Pedro. Pense comigo, se o Pedro fosse aquele do Getsemane, o dedo de Paulo seria decepado, a mão de Paulo seria decepada, o antebraço de Paulo seria decepado, a cabeça de Paulo seria decepada. Pedro iria aniquilar Paulo. Nós não teríamos a quantidade de cartas, nem a quantidade de igreja, nem toda a estruturação da fé neotestamentária que a gente vê. O que mudou entre o Pedro do Getsemane e o Pedro que aguenta tudo e baixa a cabeça e sai envergonhado pedindo perdão? O que mudou? O que humanizou esse homem? O que deu urbanidade? O que deu dignidade? O que deu sociabilidade, civilidade para esse homem? O que o fez ser um homem diferente? Foi a experiência com a misericórdia. O pastoreio de Jesus é baseado no amor, na compaixão e na misericórdia. Aí lá na carta de Pedro, quando ele está terminando a sua carta, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim: meus irmãos, está escrevendo para os irmãos de Roma, lembrem-se do nosso irmão Paulo. Ele é um grande homem de Deus, irmãos.
Ele escreve bem, ele prega, ele leva a palavra. Tá certo que muita gente aí confunde o que ele está escrevendo, mas ele faz isso por amor ao reino, por amor ao evangelho. Só pode, aleluia, ser outro Pedro. E o que é que o mudou, o que é que o transformou em outro? Foi a misericórdia. Fala para o seu irmão: a misericórdia de Deus está sobre a tua vida.